Você saberia identificar os sinais de depressão? Eu sou a Ju Rodrigues e esse é o nosso tema de hoje. Tem muita gente que fala que depressão não existe, depressão é frescura. Por experiência própria, mais de 21 anos dentro da área da saúde, como terapeuta, como enfermeira, e por experiência de vida, depressão é um assunto muito sério. Muitas pessoas me procuram para conversar sobre isso e quando a gente começa a conversar, o que a gente percebe é que não é só falar sobre depressão. Depressão não é só tristeza, não é só sentar num canto e chorar, não isso vai muito além, tá? O sentar num canto, o chorar, o perceber a pessoa como deprimida é um estágio da depressão. A depressão começa muito antes disso. E é dentro desse contexto que a gente vai conversar hoje. Existem muitos estágios da depressão e o primeiro estágio é muito sutil. E quando a gente vai conversar sobre isso, a gente tem que estar atento sobre como começo a perceber essa depressão. E muitas vezes você olha pra você e eu te pergunto, você saberia perceber em você, será que eu tenho depressão? Será que muitas vezes o que eu considero normal ou simplesmente um cansaço ou uma fase, um momento, não seria um estágio inicial de depressão? Muitas vezes a depressão ela é mascarada ou catalogada ali como sendo, tô estressada, é só uma fase, vai passar. E aí o que acontece? A gente vai deixando, empurrando, e aí chega uma hora que você não aguenta mais, e aí você surta, você explode, aí você é louca, né? E não, isso aí vem lá de trás. E aí você percebe, sim, era uma depressão, mas a gente vai deixando, né? E o que acontece muitas vezes em conversas com os pacientes, e até mesmo na minha vida isso aconteceu também, a gente precisa olhar para dentro da gente e perceber. E até olhar para as pessoas ao nosso redor e perceber esses mínimos detalhes que muitas vezes a gente deixa passar e não, era sim o começo de uma depressão. Tá, mas quais são então esses sintomas? O primeiro deles que a gente percebe não é tristeza, porque muita gente fala, depressão é tristeza. Não, é apatia, é falta de sentimento. Tanto faz, sabe aquela coisa do não sinto nada, não tô feliz, não tô triste, não tô com nada. Pode ser, não sinto, né? Vamos sair, sei lá. Não quero, não tenho ânimo, não tenho vontade, não tenho prazer, coisas que muitas vezes eu gostava de fazer, eu não quero mais, né? Vamos assistir uma série, vamos assistir um filme, sei lá, vamos, né? E aí? Esse é um sintoma muito clássico, aquela coisa de não tenho mais vontade pra nada, né? E é diferente de tristeza, porque tristeza parece quando você chora, passa, né? Esvazia, sai de dentro da alma aquilo, e aí pronto, passou, né? E aí vida que segue. Mas não, é diferente. A gente considera isso uma coisa muito mais profunda, né? A apatia, ela, mesmo que você chore, não sai de dentro essa coisa, né? Esse sentimento que a gente tem. Então, eu sempre falo, dá muita atenção para isso, porque é um vazio difícil de preencher. Por mais que você queira fazer uma coisa que você gostava, não preenche. É um vazio que fica lá, um buraco lá dentro, né? E mesmo que você queira colocar coisas ali, não enche, né? Continua aquele vazio lá dentro, né? Então esse é um sintoma muito claro e é um sintoma sutil, né? Porque você coloca a culpa no cansaço. Tô cansado, quero dormir, né? Tô exausta, né? É a correria, né? E a gente vai dando desculpa e acaba deixando sempre isso passar. E aí quando você olha lá pra trás, quando tudo isso já virou um turbilhão, que você já surtou e já percebeu que, né, já era, você olha lá atrás e fala, nossa, aquilo era um sintoma de depressão, né? Então esse é um sintoma muito característico, tá? Isso me fez lembrar um exemplo, né, de uma paciente aqui do nosso consultório. Aliás, isso é muito comum aqui no consultório, de uma paciente que rompeu um relacionamento e associou a questão da tristeza como sendo ao relacionamento.
E acontece, porque quando você tem um relacionamento de muitos anos, tem toda uma conexão e o rompimento acaba realmente trazendo uma tristeza. Mas não é só essa tristeza, acaba tendo todo outros sintomas nesse contexto. E você acaba colocando isso só como tristeza, e não é, né? Você tem toda uma apatia por trás disso, que pode ser o início de uma depressão, né? E a gente percebe que é possível você tratar esse começo com terapias integrativas. Você pode já desde esse começo, desse rompimento dessa relação, já começar a abraçar já esse contexto todo para que ela não entre num processo de depressão e se torne uma coisa mais grave, uma coisa mais séria, que lá na frente acabe sendo prejudicial para ela. Mas isso aí fica aí para um próximo vídeo, que acaba sendo uma coisa, né? A gente vai falar mais pra frente sobre isso, tá? Agora a gente vai para o segundo sintoma. Uma coisa bastante comum que a gente percebe em pacientes que acabam tendo também depressão é a questão da alteração do apetite, né? E isso vai para os dois lados. Tem aquela pessoa que diminui muito ou até mesmo para de comer, né? E aquela pessoa que desconta no alimento comendo demais, né? E para os dois casos a gente percebe o terceiro sintoma, que a gente vai conversar junto sobre isso, que é a perda de peso e o ganho de peso, tá? E nesses dois casos a gente tem duas patologias associadas, né? Nesse caso do não comer e do perder peso, a questão da depressão associado à anorexia, e neste caso do comer demais e do ganhar peso, a questão da ansiedade também, que são os casos que a gente chama da depressão com ansiedade, tá? Então o que a gente percebe? Que eu tenho aqui dois tipos diferentes de depressão, tá? Esse caso, né, dos pacientes que perdem peso e que param de comer, né, muitas vezes acaba se agravando tanto, né, que vão evoluir para casos de depressão moderada, evoluir para casos de depressão grave e muitas vezes evoluir para casos onde há necessidade de internação, de sonda para alimentação, né, de internar esses pacientes, tá? Então a importância da gente ver e perceber logo no começo essa alteração. Não é simplesmente, eu não tô comendo, não tô com fome, a comida não vai, a comida não desce. Esses primeiros sinais, a gente tem que perceber como tem alguma coisa errada, né? Eu preciso começar a encarar esse dia a dia do que está acontecendo com a comida, por que essa comida não vai, né? Por que eu não estou conseguindo comer, né? Por que eu diminuí a minha alimentação, né? Como sendo também o lado emocional. Então, o perder peso, né? O perder peso é um sinal de saúde física e emocional também, né? Ninguém perde peso à toa, então eu preciso olhar para isso também, tá? Tem muitos casos, né, de paciente que procura no nosso consultório para conversar sobre essa questão do eu tô perdendo peso, tô emagrecendo, mas eu não sei porquê, né? A pergunta é, você come direito? Né? Você tá comendo bem? Eu como normal. O que é normal para você? Né? O normal para mim não é normal para você. E a gente começa a destrinchar e a conversar sobre isso e percebe que muitas vezes a relação com o alimento, né? Muitas vezes o alimento já não dá mais prazer, né? Não consigo mais ter vontade de comer. Lembra lá que eu comentei a questão da apatia? Até mesmo o comer não dá mais prazer. Então por que eu vou comer? Né? E acaba deixando de lado o comer também, né? Acaba comendo pouco, acaba comendo menos e muitas vezes nem percebe que o alimento não tem mais sabor, não tem mais gosto, não tem mais vontade de comer, tá? E aqui o lado oposto, que é a pessoa que vai descontar na comida, tentar buscar na comida uma fonte para preencher aquele vazio,
da depressão, né? Aquele buraco que a apatia deixa, né? E a ansiedade por tentar preencher esse vazio que fica faz com que a pessoa precise ter aquela necessidade de comer, né? Então a gente vê a pessoa que come o dia inteiro, precisa mastigar o dia inteiro, né? E consequentemente aumenta o peso excessivamente, né? E é interessante porque essas pessoas também procuram aqui o consultório e elas vêm com o mesmo discurso: ah, eu engordei muito, mas eu não como, né? E aí você começa a conversar e percebe, sim, come, né? É muito difícil, eu acredito que não existe nenhum caso de pessoas que comem, que engorda sem comer, né? A não ser realmente que faça todos os exames e tenha alteração hormonal, tem alteração de tireoide e tal, mas a pergunta sempre é essa: fez exames? Tá tudo normal? Tá tudo normal, então você come, né? E eu sempre oriento isso, né? Se perceba comendo, faz diário de alimentação, anota tudo que você come. E aí a pessoa começa a perceber que sim, ela come, mas ela não percebe o tanto que come. Por quê? Por conta da ansiedade, a necessidade de comer, de mastigar o tempo todo, de buscar um refúgio na alimentação como forma de preencher esse vazio, esse buraco que fica da apatia que se forma por conta da depressão, tá? E aí a dica é sempre essa: perceber no começo, logo desses primeiros sintomas, desses sinais sutis, né, que são esse comecinho da depressão, né, e já começar a usar as terapias integrativas como uma forma de se evitar, né, que essa depressão se agrave, né, e que mais pra frente você venha se tornar aí dependente dos famosos aí tarja pretas, que é uma realidade que a gente vê muito hoje aqui no nosso consultório. Tem muita gente que gosta aí de romantizar a depressão e falar: nossa, vou aproveitar que eu tô triste e vou emagrecer, vou perder peso. Não, gente, se você quer perder peso, quer emagrecer, faz uma dieta saudável, uma reeducação alimentar, faz exercício físico, emagrece de forma saudável e bonita, tá? Depressão não é legal, então não vai querer ter depressão e emagrecer por conta disso, tá? Quer perder peso? Legal, mas de forma saudável, senão você vai ficar magra e doente e isso não é nada saudável, tá? Nosso canal é Ju Rodrigues Aromaterapia, então a gente vai falar um pouquinho sobre como que eu posso usar óleos essenciais para cuidar da depressão. Desses comecinho da depressão, a gente consegue sim usar óleos essenciais, eu acho super interessante, porém sempre comento com vocês: aromaterapia é coisa séria. Quem segue o nosso canal, aliás, se você não segue o nosso canal, começa a seguir, deixa o seu e-mail, cadastra o seu e-mail aqui, confirma, né, o seu e-mail também para receber os nossos conteúdos. Tem muito vídeo, tem vídeo inclusive que fala, né, sobre os riscos e os efeitos dos óleos essenciais dentro do nosso organismo, sobre a questão de efeito colateral, de misturar, né, muita coisa que não pode. Então não dá pra gente falar todos os óleos essenciais que existem para depressão, mas fica aqui algumas dicas, né? No caso de tirar aí essa questão da apatia, você pode usar óleo de lavanda, por exemplo. Cheirar o óleo de lavanda durante alguns segundos ajuda bastante. Usar o óleo de lavanda num colar, né, difusor, ajuda bastante. Até mesmo para diminuir essa compulsão, essa necessidade de comer, né, de descontar no alimento, a lavanda ajuda bastante. Para estimular a alimentação, para quem tem dificuldade para comer, você pode usar às vezes o hortelã-pimenta, porém assim, existe contraindicação. Tem um vídeo que fala sobre isso, então vai lá e assiste também o nosso vídeo, que ele vai explicar um pouquinho sobre isso, tá? São aí alguns óleos que podem ajudar você a ajudar assim a controlar esses sintomas iniciais, tá? Lembrando que a aromaterapia é uma terapia integrativa, ela complementa, e no começo da depressão ela é muito importante, ela ajuda bastante no controle desses sintomas, mas cabe também a você
olhar para você e reconhecer esses sintomas. Facilita bastante você se conhecer, olhar para dentro, perceber o que tem de diferente de você e colocar essas terapias aí integrativas no dia a dia de você, no seu dia a dia, né? E colocar, né, os óleos essenciais dentro aí da sua vida. E principalmente, né, ter o conhecimento de como colocar esses óleos essenciais. E para isso, gente, a dica também é cuidado com esse monte de informação que vocês pegam, né? Sempre comento com vocês, o Dr. Google não é formado em aromaterapia, né? Então tem muita informação errada na internet. É importante aí curso de qualidade, conteúdo de qualidade, né? Cuidado com as informações. Se vocês pesquisarem lá no Google, né? Óleos essenciais para depressão, vocês vão ter um monte de informação, inclusive informações que se contradizem, né? Então, bastante cuidado com isso na hora de querer aprender sobre aromaterapia, ok? Então, fica a dica, segue o nosso canal. Eu sou a Ju Rodrigues. Muito obrigada!